Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, este posto de trabalho do Mestre Jesus aqui no plano físico. Para iniciar, nós vamos ler um texto do livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, o texto de número 18, que se chama Provas de Fogo. E ele inicia com uma fala de Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, e diz assim: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sempre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos que o Senhor estenda sobre nós as suas mãos, seus fluidos divinos e salutares a nos envolver, nos harmonizando, nos fortalecendo, que possamos, através dos benfeitores espirituais de Jesus, sermos instruídos naquilo que necessitamos aprender, que os ensinamentos que nos serão passados hoje possam ficar memorizados por nós e que nós tenhamos coragem suficiente de colocarmos em prática essas lições. Abençoa a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Envia os seus benfeitores amigos, Senhor, a socorrer e amparar a cada irmão cujo nome se encontra nos nossos livros de preces. Que o Senhor envolva a nossa irmã Lurdinha, a oradora da noite, nas suas vibrações amorosas, a fim de que ela possa cumprir a sua missão de levar esses conhecimentos do Consolador a todos os irmãos, que nós possamos hoje aprender com as palavras que ela irá nos dizer, Senhor. Que o Senhor esteja conosco e que nós sejamos sempre dignos da sua presença entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Lourdinha.
Boa noite. Hoje é um tema bastante propício. Deixa eu só finalizar a apresentação aqui e colocar de novo. Hoje é um tema bastante propício a todos nós, porque as tempestades, elas fazem parte da nossa vida. E às vezes a gente reclama por estar se molhando, reclama por balançar demais, mas são esses movimentos que nos faz passar pelos processos de evolução que necessitamos. Passar do plano material para o espiritual, do espiritual para o material, de uma margem à outra, nos coloca diante de muitas tempestades. E muitas vezes oriundas do vendaval emocional de nós mesmos. Nós mesmos criamos a maioria das tempestades que atravessam a nossa vida. Aí a gente às vezes pensa, mas às vezes eu não mereço o que está acontecendo comigo. Se não cai, eu sempre uso esse versículo porque ele é de uma fonte de consolação enorme para mim. Se não cai uma folha de uma árvore, sem que seja da vontade de Deus, por que eu irei passar por uma tempestade, por uma aflição, por uma provação de maneira aleatória? Se está acontecendo comigo, por que é para mim? Mas há uns versículos que narra sobre a tempestade, que coloca para a gente que é com a gente, mas nós não estamos sozinhos. E parece que é meio que demagogia eu falar, né? Que tem muita gente que fala assim, olha, você não está sozinho, mas vira as costas para o outro. Mas Jesus não. Ele está conosco no barco, atravessando todas as tempestades. E de acordo com o Evangelho, Jesus está no barco, mas não em qualquer lugar. Está em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 40, irei ler, para a gente poder entender um pouco de como Jesus está conosco. Passemos, e naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Primeira coisa que nos chama a atenção é Jesus estar presente. Mas ele não estava em qualquer lugar. Ele estava na popa, que é a parte do barco de maior importância, porque geralmente é onde encontra-se o leme, onde encontra-se o motor. Mas é localizado na parte de trás. O que nos sugere que a caminhada é nossa. Nós devemos estar à frente de nossas vidas. Nós fazemos as nossas escolhas pelo livre-arbítrio. Mas Jesus está conosco, nos dando a segurança, a direção que precisamos. E quando esses discípulos clamaram por ele, ele veio ao socorro. E chama atenção também o fato dele estar dormindo. Como uma pessoa dorme em meio à tempestade? E é um dos maiores ensinamentos. Em meio às tempestades da vida, em meio às dificuldades,
Não devemos agravá-las com desespero. Não devemos agravá-las com medo irracional, que é sempre irracional. Mas a calma, a tranquilidade faz jorrar o maior nível de razão, faz com que busquemos a solução e não agravemos a situação. Geralmente o desespero faz com que criemos um problema maior ainda, porque nos impulsiona a agir por impulso. E o impulso aflora os nossos instintos e poda a nossa razão. Então, Jesus está conosco, está na direção, mas é nós que vamos velejar. Cabe a nós o movimento por meio de nossas escolhas, buscando essa funciona também a caridade. Porque não é só falarmos de amor a Deus, ao irmão, ao próximo. Amor não é só fala. O amor deve ser expressado. E a expressão do amor é a ação, é a caridade. A fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Mesmo entre os mais refratários, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. É o que nos coloca o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos coloca de forma clara que a fé não está pronta em nenhum de nós, que ela é adquirida, construída, fortalecida. Do menor ao maior, do mais evoluído ao menos evoluído. Todos nós podemos construir a fé em nossos corações. E aí ele nos coloca aqui que, de algum modo, parece que algumas pessoas já têm a fé de forma inata, já nasce com fé. A gente vê algumas crianças muito espiritualizadas. E aí, à luz da doutrina espírita, entendendo a encarnação, entendendo que somos herdeiros de nós mesmos,
que trazemos para essa existência, os conhecimentos das vidas anteriores, das existências anteriores, nós percebemos o porquê que algumas pessoas parecem já nascer com essa fé, porque já construíram anteriormente. E é uma construção que ela não está terminada em nenhum de nós, porque no mundo de provas e expiações, não há pessoas prontas. Nós estamos em construção, buscando a plenitude. Então, fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir determinado fim. Há pouco tempo eu estava falando com os pais e pedi a eles para não duvidar de seus filhos. Não ficar falando coisas com seu filho como você não consegue, você é imprestável. Que às vezes algumas crianças, alguns adolescentes relatam isso. Não podemos ter esse tipo de construção em nós, porque o primeiro ato, o início de qualquer realização é a crença. Precisamos acreditar que vamos conseguir, porque caso contrário, a razão não nos permite fazer algo que julgamos ser impossível. Pode ser impossível para o outro, que olha assim e fala, ele não vai conseguir. Mas quem está fazendo precisa acreditar que é possível, que consegue. Então, precisamos acreditar em nós, precisamos acreditar naquilo que falamos para poder realmente construir. E com a lei de Deus não é diferente. Não adianta eu vir fazer palestras, não adianta eu vir estudar, se eu realmente não acreditar, se realmente não tocar, não só a minha razão, o meu entendimento, mas principalmente o meu sentimento, eu não vou buscar aquela construção. É por isso que a fé precisa ser embasada na razão, porque tem que fazer sentido para mim, para que eu possa sentir. E hoje, Dia Nacional do Espiritismo, marcado pela publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, há 169 anos, atrás, nós lembramos da questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde é questionado aos espíritos, aonde está escrita a lei de Deus. E nos é colocado que é em nossa consciência. Então, a lei de Deus está em nossa consciência, nos dando a noção do certo e do errado, apitando quando fugimos aos nossos deveres, mas que se não acreditarmos nessa lei, iremos fazer como coloca a questão B da questão 621, do Livro dos Espíritos. Vamos esquecer e desprezar. Porque se a lei de Deus sair em nossas consciências, não teria necessidade de Kardec vir nos relembrar, dos espíritos ter todo esse trabalho para nos relembrar. E quando coloca que esquecemos, que desprezamos, eu, por exemplo, se eu deixar de lado alguma coisa, eu vou esquecer. Se tiver aqui na minha mão, se tiver junto comigo, pronto, não esqueço não. Agora, eu não sei vocês. Se eu deixar ali na mesa, ali, vir aqui conversar, eu vou embora, eu vou deixar para trás. Então, esquecemos por quê? Porque deixamos de lado. A lei de Deus, o Evangelho,
não é para ser aplicado somente nas casas espíritas, nas igrejas. Ela é para caminhar conosco sempre. Não por acaso está em nossa consciência. Então, sendo necessário que não coloquemos coisas por cima para que não esquecemos, que não colocamos o orgulho, a raiva, o egoísmo acima do Evangelho. Porque o Evangelho é a terapêutica que precisamos aplicar para conseguir lidar com essas feridas. Se deixarmos de lado, vamos agravar a nossa doença espiritual. É como se eu fosse ao médico, como eu conheço uma série de pessoas que vai ao médico, volta com a receita e coloca na gaveta. Não adiantou. E muitas vezes ainda troca de médico falando que o médico é ruim. O Evangelho é o receituário para o alcance da nossa plenitude. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. E aí explica porque muitas vezes nos encontramos com pessoas à deriva no mar da vida. Pessoas que não têm propósito, que não têm objetivo, que não acreditam no amanhã. Pessoas mergulhadas em transtornos como a ansiedade, a depressão. Por deixar de lado, às vezes, uma terapêutica tão preciosa quanto é o Evangelho. Mas não só o Evangelho lido, o Evangelho falado, que eu não estou menosprezando a questão do estudo, porque precisamos estudar sim, é o primeiro passo para a gente atingir o conhecimento, mas não é o único. Se não tocar, a gente não absorve. O Evangelho não é uma roupagem externa, é uma fagulha, uma chama íntima. A nos revelar, em primeiro lugar, os nossos inimigos mais terríveis, mais implacáveis, que, como nos coloca Joana de Ângeles, são os inimigos íntimos. E a partir desse ponto que eu conheço, que eu me conheço, que eu sei das minhas fragilidades, que eu sei da minha dificuldade, é onde eu sei que eu preciso trabalhar mais, que eu preciso me esforçar mais nessa direção. Então, a fé, ela não pode vir desacompanhada da obra. Porque seria como coloca Tiago, morta por si mesmo. Ou como nos coloca Joana de Ângeles, inútil. A fé sem obras é inútil. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aí as pessoas às vezes pensam assim, eu vou chegar perto da montanha, eu vou falar com a montanha, move-se montanha. Não é isso, não é o pé da letra, né? Mas nós podemos entendê-la de duas formas, essa passagem, tanto material quanto espiritual. No material, no nosso dia a dia, tem pessoas que às vezes falam assim, não sei de onde você tira tanta força, tanta energia, você faz 1000 coisas num dia. É porque já desdobra a nossa frente, quando levanta, eu vou fazer isso. E a gente tem um objetivo e vai fazer. E já vem os meios de fazer. Algumas pessoas falam com você assim, você não vai conseguir, mas você já visualiza o meio, porque você confia,
porque você acredita. Isso se aplica muitas vezes aos nossos trabalhos. E isso faz com que a gente alcance coisas que o outro não consegue entender como a gente alcançou. E do ponto de vista moral, espiritual, também. A gente parar para pensar assim, gente, a minha finalidade, o meu objetivo, espírito inferior que sou, é alcançar a perfeição, a plenitude. E parece algo tão distante, tão longe, que se a gente não confiar, não acreditar que é possível e não aplicar esforços nessa direção, realmente a gente retarda muito esse processo. Acelerar ou retardar esse processo de evolução cabe a nós. E muitas vezes nós retardamos por nos vitimarmos, por pararmos, perdermos tempo reclamando e acreditando que não conseguimos. É lamentável hoje o número de adolescentes, de pessoas que têm todo um futuro ali para frente, que não acredita nesse futuro, que não espera nada do futuro, que não brilha a luz da esperança no futuro, porque eles não conseguem visualizar. É como se o pessimismo tampasse a visão. Quando a gente consegue liberar essa evolução, quando a gente consegue alcançar um pouquinho de evolução, quando a gente consegue subir um pouquinho o monte, a gente consegue ver um pouco acima da neblina, das nossas imperfeições, nos encanta tanto que faz com que a gente busque alcançar essa posição mais vezes. Conseguirmos manter a luz brilhando por mais tempo, porque às vezes a nossa luz, ela oscila. Os vendavais apagam demais. Quando a gente consegue manter, mesmo que fraquinho, mas uma luz a nos guiar, a gente muda a nossa visão de nós mesmos e dos outros. E Deus nos concede essas posições, Deus nos concede essas oportunidades para que aproveitemos para a nossa evolução e não para a satisfação do nosso ego. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Quando a gente acredita, quando a gente está com a intenção boa, as nossas migalhas são multiplicadas. A nossa força, o nosso poder de realização é aumentado. E a gente consegue remover as dificuldades que são apresentadas no caminho. E é incrível como muitas vezes vai ter pessoas que vão atravessar o nosso caminho e tentar impedir um trabalho no bem, um trabalho positivo. Porque quando a gente movimenta, quando a gente busca, quando a gente está alcançando resultados, incomoda aquele que não quer se esforçar. E o meu lema é focar no trabalho, no objetivo. Porque se perdermos tempo olhando quem está criticando, quem está apontando, valorizando quem quer atrapalhar, vamos deixar de fazer muitas coisas. Focar no nosso objetivo. Porque quando temos boa intenção, nós temos o escudo da proteção divina.
E todas as interferências vão se dissolvendo, vão se autodesconstruindo, sem precisar da nossa intervenção direta. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. E eu lembro quando, ainda adolescente, eu ouvia, né, essa passagem do Evangelho, e ficava com a pena da figueira. A coitada, secou a figueira. E é como se fôssemos crianças mesmo, né? Ainda com o entendimento limitado. Mas aí veio a doutrina espírita, lançando luz aos ensinamentos de Jesus, descortinando e nos colocando que não é bem assim. Essa figueira representa pessoas que têm os recursos, que têm potencial, que têm as oportunidades e nada produz. Porque suas ações estão enraizadas, não no bem, mas às vezes na ignorância, às vezes em situações que não vai gerar frutos positivos. Então precisa ser minado, secar até a raiz, até a causa que impulsiona, para que depois possa se renovar e florescer de forma mais positiva. Porque era esperado que ali na primavera, essa figueira já tivesse passado pelo período da poda, da troca de galhos, que junto com as folhas já surgissem os frutos. Mas como a gente pode ver hoje, há muitas pessoas que valorizam a aparência e esquecem da essência. Pessoas que às vezes supervalorizam ações que quando você aproxima um pouco mais, você vê que nem existem de fato, ou não existem de forma efetiva. Quando Jesus avistou a figueira de longe, robusta, cheia de folhas, aproximando, observou que não tinha frutos. E quantas vezes a gente se depara com situações assim? E quando eu me deparo com situação assim, me faz indagar de mim. Será? Como diz o meme que está rolando aí agora, né? Será? Porque a dúvida é o princípio do saber. Nós cultivamos certezas demais. Esquecemos de indagar a nossa consciência de forma diária, como nos colocou Santo Agostinho. Será que eu sou uma dessas árvores, com todo o potencial de produção, mas que estou valorizando mais as aparências e esquecendo de produzir as boas obras, que são os frutos dos quais eu mesmo vou me alimentar, e as pessoas que estão ali à minha volta também? Nesse período que eu estou à frente de uma pasta, de uma secretaria, eu me deparei com algumas pessoas que no início foi assim muito triste, muito decepcionante, mas que me ensinou muito. Eu aprendi muito em um ano. Pessoas que às vezes vai olhar nos seus olhos e vai dizer mentiras. Pessoas que cultivam frutos da maldade, da mentira, da fofoca, que direcionam
o seu trabalho, a sua vida, os seus esforços para frutos não comestíveis, espiritualmente falando? Aí o que me irritava no início, o que me irritava antes, fez com que eu percebesse que apesar dessas falhas, dessas dificuldades, assim como nós também, cada um de nós, temos as falhas, temos as dificuldades, temos as limitações, há alguma coisa de bom nessas pessoas, em nós, em cada um de nós, mesmo os imperfeitos. Que às vezes não apontar a verdade, não descortinar a verdade, mas trabalhá-la de forma caridosa, faz com que pouco a pouco a pessoa possa absorver a transformação que precisa. E não é fácil para nós adotarmos essa postura. Quando a gente percebe que o outro está mentindo olhando os nossos olhos, o primeiro impulso que veio é a gente apontar o dedo e falar: você está mentindo. Eu posso provar. Mas se você quer que as pessoas alcancem o seu potencial de produção, é necessário passar por podas, sim, mas não pode arrancar. Uma equipe não funciona como uma pessoa, ela é formada por várias pessoas. E essa equipe alcança o sucesso quando cada um focar no seu melhor, buscar o seu melhor. E cabe quem lidera não apontar, não arrancar, mas fazer as podas necessárias e incentivar a transformação constante. E é isso que o nosso líder, que o nosso guia, que o nosso modelo faz com cada um de nós. Apesar das dificuldades, das limitações, dos defeitos que temos, busca arrancar o mal que há em nós, nos concedendo novas oportunidades de florescer para o bem. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. São árvores cobertas de folhas, porém baldas dos frutos. E isso, em primeiro lugar, faz com que cada um de nós nos questionemos, né? Se estamos mais preocupados com as folhas, estamos direcionando os nossos esforços a aparências, ou se estamos, de fato, produzindo frutos. Tomemo-nos o vaso onde deve arder a flama do bem, oferecendo também o óleo dos nossos esforços reunidos a benefício da intensidade da luz. Tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. E isso é de uma riqueza muito grande, o que Joana de Ângeles vem nos dizer. Apenas seremos atingidos na fraqueza que devemos fortalecer. É onde dói, é onde incomoda, que devemos reagir não com revolta, mas buscarmos fortalecer, porque se dói, é ali que precisamos curar. É ali que precisamos tratar. É ali que exige um processo de cura. E o processo de cura
ele dói, ele incomoda. Acho que todo mundo já passou em algum momento por um tratamento. Incomoda. Dói. Mas se queremos alcançar a cura, se queremos alcançar a evolução, a melhora íntima, precisamos entender, aceitar que precisamos nos submeter a um processo. Quantas vezes as pessoas precisam passar por procedimentos cirúrgicos para alcançar uma correção? Rasga, dói. Mas se compreendermos que é necessário para o objetivo da cura, vamos ter uma atitude, uma postura mais pacífica diante da situação. Ao passo que a pessoa que não aceita, que reage com revolta, acaba complicando a sua situação ainda mais. Então, quando a Joana de Ângeles nos orienta a nos tomar como vasos, onde deve sustentar a chama do bem, já nos acende o primeiro alerta. Estamos acendendo em nós, na nossa vida íntima, que tipo de chama? É a do bem? Que tipo de esforços estamos conseguindo direcionar para que tenha o combustível necessário para essa chama se manter? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, minha luz é oscilante, né? Porque eu sou ser ainda em construção. Fato. Mas muitas vezes é oscilante porque falta esforço. Falta lenha, falta combustível, porque exige o movimento, exige a ação. E muitas vezes sentamos para reclamar, nos debatemos nos aguilhões da revolta e não focamos no que realmente importa. Tenhamos paciência e vigiemos. Eu converso muito comigo. É uma das táticas, né? Cada um tem suas estratégias para conseguir lidar com situações. Eu percebo quando eu estou alterada, nervosa, quando eu estou mais pessimista. Para, calma, respira. Vamos entender a situação? Vigiar. Vigiar. E ter calma para não complicarmos mais ainda a nossa situação. Ter calma para nos conectarmos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade trabalhadora de Cristo, com nossos mentores. Muitas vezes, no meio de um dia turbulento, com uma série de provações, dificuldades, como a maioria de nós, ou todos nós encaramos todos os dias, precisamos tirar 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos para respirarmos por meio da oração, para assentarmos as nossas imperfeições. Porque muitas vezes o nosso emocional ele se assemelha a um vaso, aonde ali tem barro,
Mas esse barro ele se assenta no fundo. E conseguimos oferecer para nós e para os outros o melhor de nós. Mas quando alguém mexe, a lama já se mistura, já vira aquela dificuldade. Então, quando a gente asserena, a gente acalma, dá um prazo ali para assentar as nossas imperfeições, para que ela não seja instrumento de queda para nós, que não seja instrumento através do qual iremos ferir os outros e agravar a nossa situação. Então, se é conosco, não é por acaso. E que lembremos que Deus, em sua misericórdia, não nos concede fardos maiores do que podemos carregar ou suportar. Se está acontecendo com a gente consegue, a gente dá conta. Mas precisamos nos abrir para a ajuda necessária, material e espiritualmente falando. Se assemelha ao casulo, porque a gente pensa assim que é só a borboleta, né, que vai sair do casulo. Mas nós também, de certa forma, o casulo das dificuldades, as dificuldades que nos envolvem, que muitas vezes acreditamos que nos limita, nos sentimos às vezes amarrados, presos, como se não conseguíssemos. Mas os esforços ali aplicados vai fazer com que possamos superar essas barreiras. Abrir, rasgar esse casulo. E quando conseguimos fazer isso, saímos da superação de cada obstáculo, de cada dificuldade, mais fortalecidos. E a borboleta, com as suas duas asas, né, até simboliza aqui para nós também as asas que Emmanuel nos coloca, que precisamos desenvolver, que precisamos fortalecer para alçar voo rumo a Deus, a plenitude, que é a asa da razão e a asa moral. A leitura inicial falou de descer degraus, né? Que às vezes descemos degraus diante do incômodo das dificuldades. Mas a proposta do Evangelho é que possamos subir degraus em direção à superação de nós mesmos. E o Evangelho nos coloca por meio das bem-aventuranças os degraus que precisamos subir para alcançarmos a nossa perfeição enquanto espíritos. O primeiro é a humildade, que faz com que a gente reconheça a nossa limitação, a nossa dificuldade. Ou como dizia minha mãe, que não tinha estudo, mas ela dizia assim: minha filha, se você é isso aqui, se coloca aqui. Seja pequeno para ser grande. Nós não sabemos tudo. Às vezes tem pessoas que colocam até 8h30. 8h30. Às vezes tem pessoas que colocam que eu já sei tudo. Eu já estudei o livro dos Espíritos, já estudei o livro dos Médiuns, já estudei a Gênesis, já estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, já estudei todas as obras básicas, complementares. Eu já sei tudo, eu já estou há 30, 40 anos no Espiritismo. Sabe? Aprendeu? Já sabe recitar? E a vivência? E a prática? Já consegue vivenciar de forma plena o Evangelho? Se já consegue, parabéns. Se não consegue, ainda precisamos continuar a nossa aprendizagem. Porque não é só saber, é sentir, é aplicar, é vivenciar. Não é só ter folhas bonitas, é ter frutos enraizados no bem. Resignação. A gente entender que as dificuldades fazem parte da vida,
A dor faz parte do processo. E eu entendendo isso, eu vou parar de perder tempo me debatendo e agravando a minha situação. Eu vou conseguir ser mais mansa, menos revoltada. Eu vou conseguir entender a justiça divina. Porque às vezes as coisas não são como eu quero. Mas quando eu acredito, de fato, em Deus, quando eu tenho fé, quando eu tenho esperança, quando eu entendo que a doutrina espírita e acredito que ela já vem nos falar das encarnações, quando eu entendo que Deus realmente é justo, eu vou entender que cada detalhe da minha vida não é por acaso. Que cada oportunidade que aparece no meu caminho é uma possibilidade para o exercício do bem. E termos sempre, como eu falei, que às vezes dá vontade de a gente rasgar a verdade no outro, né? Tá pensando o quê? Tá me fazendo de boba? Olha. Compaixão, misericórdia. Imagina se Jesus olhasse para nós, você está me fazendo de bobo, né? Estou te dando toda oportunidade, você está estragando todas. E a gente falando, Senhor, me conceda mais uma oportunidade, me perdoa. Perdoa as minhas ofensas, porque eu sou imperfeita. Que esse mesmo entendimento possa ser aplicado ao nosso próximo. A gente entender que ele mesmo está complicando, que deve ser complicado ele conviver com ele e com as consequências dessas ações, porque toda ação tem desdobramento. Imagina como é para ele sentir a aflição. Então, a gente ter compaixão, a gente ter mais misericórdia, à medida das nossas condições para com o outro. E quando a gente vai aplicando esses degraus, subindo esses degraus, tentando fortalecer, estimular o desenvolvimento dessas virtudes, a gente vai tirando dos nossos corações, das nossas mentes, coisas que já não nos cabem. A gente vai tirando trevas, a gente vai tirando espinhos que nos machucam e machucam as pessoas que estão próximas de nós. E quem está próximo de nós são pessoas que geralmente amamos e que machucamos ainda assim com os nossos espinhos. Então a gente vai purificando a nossa terra íntima. Porque a semente já foi semeada. Cabe a nós essa purificação. Retirar as pedras, retirar os espinhos, retirar tudo aquilo que está atrapalhando a produção. E aí, por último, é que vamos alcançar a paz. Porque a paz, como nos coloca Emmanuel, decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Teremos a paz, porque a paz às vezes a gente acha que é do externo, né, para o interno. Não, é do interno para o externo. Tem pessoas que têm tudo. A gente fala, não, mas por que a pessoa daquele tem tudo? Não tem, porque é interno, é interior. Vamos alcançar a paz de consciência quando a gente conseguir quitar as nossas dívidas. Às vezes uma dívida material tira tanto a nossa paz, né? A dívida espiritual também. Se ao longo das nossas encarnações adquirimos alguns méritos, adquirimos algumas virtudes, adquirimos também algumas dívidas. E que não adianta eu falar, quando eu falo, já falei isso, tá, gente? Mas eu tenho nada com isso não, 300 anos atrás, eu nem existia. Mas enquanto espírito, sim. E ao longo das encarnações, as dívidas que a gente vai adquirindo
nós a herdamos. Então, à medida que eu consigo, por meio do meu trabalho, da minha transformação moral, por meio dos frutos da caridade, quitar o que eu devo, as minhas dívidas, que eu consigo evoluir, melhorar, às vezes pelo amor, às vezes pela dor, eu vou alcançando maior paz de consciência. Até chegar um momento que eu vou conseguir subir todos esses degraus, não de forma parcial, não 1%, 10%, mas 100%. Eu alcançarei, assim, a paz plena. O próximo slide não está querendo ir, mas vamos lá. Foi. Perfeito, é demais. Não vai. Foi só o... Está reproduzindo aí? Aqui tá. Aqui não está, não. É mais ou menos isso. Porque nós, a nossa mania de interpretar de forma, do nosso jeito, né, de forma ainda errada, as palavras de Jesus, acreditamos que quando Jesus fala que nós somos luz, que brilha a vossa luz, que é para brilharmos sozinhos. E aí, às vezes, a gente olha assim para o outro, está brilhando, o que a gente faz? Vai lá, apaga a luz do outro, né? Assopra a vela. E aí, quando o vendaval da dificuldade vem e apaga a nossa luz, quem é que vai acender a nossa luz? Se apagamos a luz de todo mundo em volta. Então, brilhar a nossa luz é fazer com que a nossa luz seja útil. Imagina se a gente apagasse essa luz aqui. E aí vivêssemos num mundo de escuridão, num mundo de prova e expiação. Todo mundo tem um celular, né? Aí a gente pega o celular e acende a lanterna. Todo mundo acender a lanterna aqui do celular para conseguir ter um direcionamento. Mas aí eu começo a pegar livros, começo a jogar entulhos em cima daquela luz. Essa luz vai ser útil? Ela não vai iluminar. A luz é para iluminar, é para direcionar, mesmo que ela seja pequena. Às vezes eu gosto de fazer caminhadas noturnas lá na roça, em meio à escuridão, eu estou com a lanterninha, mas ela ilumina o meu caminho. Ela me mostra os perigos daquele caminho, as dificuldades daquele caminho. Ela me faz com que eu me sinta segura para seguir. Então, que brilhe em cada um de nós a luz da fé, a luz do bem, e que possamos alimentar isso no outro. Porque o objetivo do Evangelho é que todos brilhem, é que a fé seja acesa em todos. Enquanto ficar um para trás, significa que ainda somos egoístas, que ainda somos orgulhosos, que ainda não entendemos a caridade. É por isso que a evolução ela é individual, a princípio, sim, porque cada um de nós direciona os esforços para que possamos avançar, mas ao mesmo tempo ela é coletiva. Porque quando eu alcanço um progresso, quando eu já tenho tesouros espirituais acumulados, é para que eu coloque em movimento, não é para que eu enterre. Por muitas sejam as dores que aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Soa-nos a hora libertadora, e o instante é azado. Luz ou treva, somos as células do organismo universal. A fé que bruxeleia em nossos espíritos é a nossa lâmpada bússola, apontando-nos rumos. Então, chegada a hora, nós já temos possibilidades e recursos para operar essa transformação,
essa cura. Nós somos a célula do organismo universal. Se esse universo ainda está doente, significa que essa doença também está em nós. E que precisamos aplicar de forma mais diária, não de vez em quando, mas com a rotina maior, com maior esforço, a terapêutica do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho não é para ser lido, recitado, ele é para ser sentido, ele é para ser transformador, ele é para aumentar as nossas possibilidades, os nossos recursos espirituais. Ele é para nos alimentar, nos fortalecer, nos guiar no mundo, às vezes escuro, às vezes difícil, mas nasce em nós a paz que buscamos, a transformação que buscamos. Que Deus, que Jesus, o governador espiritual desse planeta, que a espiritualidade trabalhadora de Cristo, que já está à frente buscando acender a chama da fé em nossos corações, possa nos acompanhar, não só nessa noite, mas em todo o caminho da nossa existência. Boa noite a todos. Ao encerrar esse encontro de hoje, vamos nos preparar para a nossa prece. Eu gosto de começar a prece respirando. E é isso que eu gostaria que cada um fizesse, fechando os seus olhos, para isolar um dos sentidos, que é a nossa visão, mas também criarmos essa oportunidade de observar a nossa respiração. Porque para falar com Deus, temos que calar a voz, silenciar até o nosso pensamento. Deus, Pai de imenso amor e bondade, te buscamos muitas vezes no silêncio das madrugadas, quando o sofrimento nos mostra o quanto estamos sozinhos e nos leva a compreender também que a nossa caminhada, embora solitária, conta com seu apoio, com seu amor. Hoje, lembrando estas lições que nos falam de ter calma, ter paz, apesar das lutas e das provações, nós vos agradecemos, Senhor, porque nas nossas madrugadas nos lembraremos disso. Quando o nosso barco estiver passando de um lado para o outro, e os vendavais, as tempestades nos atingirem, ainda assim, o Cristo teu enviado estará conosco. E que esses mensageiros, que são os nossos companheiros, que preparam as palestras e nos trazem essas reflexões, estejam igualmente em paz nessa trajetória, às vezes turbulenta, às vezes pacífica, mas sempre na tua direção. Abençoa-nos a todos, prepara-nos para os dias que ainda virão. Se conosco, hoje e sempre. Assim seja.